Olá, vamos iniciar aqui o nosso primeiro módulo, nossa primeira unidade sobre a matéria de conhecimentos técnicos de aeronave, no que diz respeito a noções gerais sobre a aeronave. Espero que você tenha visualizado a minha apresentação, onde eu discriminei ali um pouquinho do que nós vamos enfrentar ao longo de todas as unidades na qual eu irei passar a você. É apenas um overview, tá? Apenas um briefing ali inicial, e agora nós vamos explorar um pouco mais esse assunto, e eu tenho certeza que o meu objetivo é deixá-lo preparado para cada vez mais no que diz respeito à tua prova, à tua banca na ANAC. Bom, então o objetivo dessa unidade é definir o conceito de aeronave, né? De fato aí o que é aeronave. Tá? O segundo objetivo dessa unidade é identificar os tipos de classificação de aeronave e os princípios onde essas classificações estão baseadas. Ok, então a aeronave é todo aparelho capaz de se locomover através do ar. Tá? Basicamente é isso daí. Okay? Aeródinos são os aparelhos mais pesados do que o ar. Então essa é a classificação que muito provavelmente você vai encontrar em alguns exercícios para fixação, inclusive aqui também na nossa unidade no final de cada slide. Ok? Então, ele utiliza como princípio o princípio da ação e a reação, com base na terceira lei de Newton, a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Então, os exemplos desses aparelhos aí, dos aeródinos, nós podemos entender como o próprio avião, o próprio helicóptero ou até mesmo o planador. E os aeróstatos são aparelhos mais leves do que o ar. Um exemplo muito clássico de um aeróstato é o balão. Tá, okay? Então ele utiliza o princípio de Arquimedes. Então o que fala aí o princípio de Arquimedes a gente vai entender também um pouquinho mais à frente. Então basicamente aqui é o seguinte, quando a gente fala de classificação, a gente está falando de aeródinos e aeróstatos. Aeródinos, aparelhos mais pesados do que o ar, e aeróstatos, aparelhos mais leves do que o ar. Princípio de ação é a reação, com base nos aeródinos, e aeróstatos utiliza o princípio de Arquimedes. Vamos em frente. Então, aeródinos são correspondidos pela terceira lei de Newton, pela ação e reação. Eu comentei com você. O que significa isso? Que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade no sentido contrário. Algumas figuras, alguns exemplos para você. Então, nós temos aqui um avião, né? Nós temos aí um helicóptero e aí do lado um próprio planador, ok? Exemplo este também que pode eventualmente cair em algumas questões. Então, são exemplos de aeródinos. Aí vai vir lá helicóptero, planador, avião. Essa é a alternativa correta, ok? Vamos em frente. Aeróstatos. Falei para vocês que são com base no princípio de Arquimedes, né? São veículos mais leves do que o ar. E o que fala o princípio de Arquimedes? Ele fala que é o seguinte, todo corpo mergulhado em um fluido recebe um empuxo para cima com peso igual ao fluido deslocado. Exemplo clássico é o balão, tá? Então imagina o balão, você tem ali um empuxo ali para cima, ok? Porém você tem em sentido contrário, na mesma direção, um peso que é dado pelo próprio peso do balão. É isso que ele apresenta. E já vi também muitas questões no que diz respeito ao princípio de Arquimedes, então provavelmente vai vir assim para você. Entendemos como princípio de Arquimedes e vai vir a resposta lá, todo o corpo mergulhado em um fluido recebe um empuxo para cima igual ao peso ao fluido deslocado. Balão é um exemplo clássico disso daí. Aqui é o nosso exemplo do nosso balão aí à esquerda e o nosso dirigível ali à direita, tá? Então, balão e dirigível, ou Zeppelin, é um exemplo clássico de um aeróstato. Vamos em frente? Muito bem, exercício para fixação. Nada melhor do que você aprender ali a matéria desenvolvida, a matéria falhada, e você resolver alguns exercícios para fixação, certo? Questão número 1. São classificados como aeródinos. Aeródinos, né? Aviões, helicópteros e dirigível. Bravo, planador e balão. Charlie, balões e dirigíveis. Ou Delta, aviões, helicópteros e planadores.
Resposta correta, delta, aviões, helicópteros e planadores, ok? Questão número 2. O princípio de Arquimedes é uma força que age sobre... Resposta correta sobre os aeróstatos. Questão número 3. As aeronaves mais pesadas que o ar, que se deslocam graças a reações aerodinâmicas, são classificadas genericamente como... Resposta correta, bravo, aeródinos. Então, aeródinos são aeronaves mais pesadas do que o ar e tomam como base a terceira lei de Newton, né? Que é a lei da ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário, ok? Bom, espero que você tenha entendido. As próximas unidades são discriminadas da mesma forma, né? Não vamos mudar aí a nossa forma de aprendizado. Nessa unidade definimos o conceito de aeronave, ok? Identificamos também os tipos de classificação de aeronave, tá? Aeróstatos, aeródinos e os princípios que estão baseados, princípios de Arquimedes e terceira lei de Newton, a ação e reação. Espero que você tenha gostado. Te vejo nas próximas unidades. Mantenha o teu estudo, foco e até lá.